outros cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Hoje, 29 de outubro de 2013, estamos no ar com a 5ª edição do VDZ TV e a gente vai continuar o programa de hoje. Vamos ter os quadros já tradicionais do programa, o VDZ na História, o VDZ Esportivo. VDZ na História, a contribuição do nosso amigo Jorge Luiz, autor do livro Paixão da Gama. O VDZ Esportivo, um comentário rápido sobre a situação do Vasco dentro de campo, feito pelo nosso amigo Guilherme Santos, além dos informes normais da campanha que serão feitos hoje, especialmente contando com a participação do nosso amigo Rodrigo e com o Thiago Rocha, que também vai falar um pouco sobre a evolução do que a gente já discutiu na semana anterior, a partir das primeiras reuniões realizadas junto à diretoria. Eu vou apresentar agora os componentes da mesa, o pessoal que vai participar do programa de hoje. O Guilherme já apareceu aí no início, depois do problema que a gente teve aí na abertura do programa. Vamos lá, Guilherme, dá aí o teu boa noite. Boa noite, saudações vascaínas. É um prazer estarmos aqui em mais um programa e esperamos aí que possamos tirar mais dúvidas e esclarecer aí ao torcedor vascaíno sobre todos os assuntos aí que o Vasco de Vida Zero possa ter. Ok? Muito obrigado. Beleza. O outro componente, já tinha falado rapidamente aqui na abertura, nosso amigo Jorge Luiz, popular Mossoró, lá do Fórum Net Vasco. Jorge Luiz, autor do livro Paixão da Gama, que vai falar hoje. Na semana passada a gente já tinha colocado esse tema para falar um pouco sobre uma das passagens mais marcantes da história do Vasco, que é a construção, detalhes de como foi construído o estádio de São Januário. O Jorge Luiz hoje vai trazer, a gente já deu uma ensaiada aí antes do programa começar, e hoje, se Deus quiser, vai dar certo. O Jorge Luiz vai trazer aí detalhes interessantes, até que estão dentro da obra que ele ajudou aí, da qual ele é autor, que é o livro Paixão da Gama. Boa noite, Jorge Luiz, daí teu abraço, teu recado aí para a galera que está assistindo a gente hoje. Boa noite, saudações vascaínas a todos os participantes da mesa, ao nosso convidado especial e a todos os torcedores que nos assistem no YouTube, no programa gravado e no ao vivo. Hoje vamos falar um pouco sobre essa odisseia, saga que foi a construção de São Januário, que não foi difícil, não foi fácil. A torcida vascaína se cotizou para fazê-lo, tiveram muitos percalços, mas ele está aí firme e forte, quase 100 anos depois. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse gigante construído na zona norte do Rio de Janeiro. Boa noite. Valeu, Jorge. Boa noite. O próximo componente da mesa é o Thiago Rocha, que chegou meio em cima da hora aí. Eu não tive tempo nem de trocar uma ideia antes do programa. O Thiago deve falar mais um pouco sobre a extensão do que foram esses dias após aquelas reuniões iniciais com a diretoria do Vasco. A gente já quebrou bastante a cabeça, tem conversado bastante internamente e abertamente também lá no Fórum Net Vasco sobre o melhor caminho que a campanha pode tomar a partir desses entendimentos iniciais com a diretoria. Na semana passada, você que está assistindo deve ter tido a oportunidade de ver a nossa faixa lá no Maracanã, objeto aí da participação e da obstinação de dois dos nossos os mais importantes, mais engajados participantes da campanha, o Guilherme, estiveram lá acho que o Thiago também esteve lá completando, esteve lá
no Maracanã, e foi um orgulho danado, né? Uma pena que ficou pouco tempo, porque reflexo do futebol de hoje em dia, onde ninguém sabe quem exatamente manda no quê, acabou aparecendo um pessoal lá e pedindo para a gente retirar a faixa, mas foi muito legal ter visto a faixa da campanha lá, com destaque legal no Maracanã. Dá o teu boa noite aí, Thiago, e dá um alô aí para quem está assistindo, e vamos lá. Boa noite a todos, saudações vascaínas. Vamos ver, falar um pouco mais dessas novas metodologias de pagamento e as dúvidas que a gente tem, os passos que a gente deu de semana passada para cá. Boa noite a todos. Valeu, Thiago. Hoje a gente conta pela primeira vez com a presença do nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, que também é uma das peças importantes da campanha, participou, se não me engano, da primeira reunião com a diretoria, e não pôde participar da segunda, mas também está a par de a maioria das novidades que a gente vem discutindo aí ao longo dessas semanas. Desde o início, desde o primeiro programa, ele participou de todas as reuniões internas para a gente discutir o melhor formato, enfim. E hoje o Rodrigo vai participar aqui, basicamente, num momento em que a gente pretende discutir alguns detalhes mais voltados para a área de marketing, onde a gente até tem alguns entendimentos do que pode ou não pode ser realizado junto com essa aproximação junto com a diretoria. O Rodrigo deve falar um pouco mais sobre essa área de marketing hoje e de outras dúvidas que, porventura, o pessoal que está assistindo pode ter e pode tentar contribuir. Dá o teu boa noite aí, Rodrigo, valeu. Seja bem-vindo aí a essa quinta edição, que seja a primeira de muitas. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a nação vascaína que está acompanhando com a gente, quem está acompanhando ao vivo, que está acompanhando pelo YouTube. É um prazer estar aqui participando e espero poder ajudar e contribuir um pouco mais na campanha hoje com o programa e bola para frente. Vamos embora que a gente tem muito assunto pela frente, tem muito que conversar e fica ligado que hoje o programa promete, galera. Beleza, maravilha. Além do Rodrigo, temos a presença do Mahatma Gandhi, que é figura cativa já aqui do programa. Dá o teu boa noite aí, Mahatma. Não sei se você está podendo dar o boa noite agora, apareceu aqui. Dá aí o teu recado. A gente viu que passou por essa semana aí turbulenta, mas até hoje, se eu não me engano, hoje, no dia de hoje, apareceu a notícia de que o Vasco definitivamente acertou o tal do patrocínio com a Caixa Econômica até agosto do ano que vem. É uma pena que essas boas notícias tenham chegado num momento até meio tardio dentro do ano, né? Já estamos aí praticamente no final do mês de outubro, mas parece que pelo menos esse respiro que o Vasco precisava do ponto de vista financeiro está chegando aí. Pelo menos nessa área, parece que a coisa começa, se não a melhorar em 100%, a dar uma clareada. Dá aí o teu boa noite para o pessoal que está ouvindo e participando do programa hoje. Boa noite, saudações vascaínas, aos contribuintes da Vasco de Vida Zero. Boa noite aos queridos amigos da mesa, Guilherme, Jorge Luiz, Lucas, Luiz Carlos, Rodrigo, Rosca, Veiga e o nosso querido convidado que está por chegar. Uma boa noite especial para todo o Fórum Net Vasco que está sempre conosco. O Vasco teve, o Vasco, que é extensivo à sua torcida, que faz parte do clube, teve uma notícia maravilhosa hoje, que é a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, mas o prazo ele não vai ser tão longo quanto esperávamos. Vai ser até agosto de 2014. No decorrer do programa, iremos esmiuçar um pouco mais a respeito desse particular. Um abraço fraterno a todos. Ok. Além do Mahatma, temos também a presença aqui do Lucas e do Fernando, que está mais na parte técnica do programa. Eu vou pedir para o Lucas dar a boa noite dele e em seguida o Fernando também, se quiser mandar alguma mensagem, enfim, mandar algum recado para quem está aí assistindo,
Fique à vontade. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, pessoal aqui da mesa. Bom, eu acho que meu nome aqui está ao contrário, eu vou ter que dar uma observada nisso aqui. E vamos lá, eu acho que o programa hoje tô com boas expectativas sobre esse programa de hoje, mais do que dos outros até. Beleza. Beleza, maravilha. Com relação ao teu nome, pode ficar tranquilo que é assim mesmo. Aparece ao contrário, mas o nome está aqui, Lucas Cavalcante, Ah, direto do beleza. Espírito Santo. Está tranquilo. É, o, o Fernando, Boa noite a todos os espectadores, tá? E estamos aí em mais um programa. Espero que seja bem esclarecedor para todos. E qualquer pergunta é só mandar lá pelo YouTube que a gente vai respondendo para vocês aí. Ok? ok, tranquilo, valeu, Fernando. Bom, no programa de hoje, como eu falei, vamos ter os quadros tradicionais, o VDZ na história, com o tema Como Construir São Januário, o VDZ esportivo com a pauta da eliminação da Copa do Brasil e o trágico jogo Ponte Preta, culminando no dia de hoje com a contratação da demissão do Dorival no dia de ontem e a confirmação da contratação do Adilson Batista, que foi efetivado hoje, já deu entrevista coletiva, já foi apresentado e já deve estar começando a trabalhar visando o jogo de domingo contra o Curitiba, jogo para lá de decisivo. Para iniciar o programa, eu queria anunciar que hoje, eu não anunciei no início do programa porque a gente ainda estava nos trâmites aqui operacionais para tentar confirmar a participação dele. Mas a gente vai contar hoje com a participação para lá de especial de um dos moderadores do Fórum Net Vasco. O Fórum Net Vasco, para quem não sabe, é um dos maiores fóruns de clubes da América do Sul. Eu não tenho o dado preciso, mas até a época em que eu estava mais atento a esse tipo de informação, a gente era o quarto fórum da América Latina, um fórum de clubes, né? Relativo a clubes de futebol da América Latina. O Eduardo Hickman é um dos moderadores do Fórum Net Vasco e hoje ele, em nome do Fórum Net Vasco, vai fazer umas perguntas para a gente sobre a campanha, dúvidas, algumas questões que eventualmente podem ainda não ser de conhecimento de domínio público, mesmo que possam acabar parecendo como uma dúvida que possa impedir a participação das pessoas na campanha. Eu vou pedir que o Edward dê aí o seu boa noite e a gente possa, na sequência, já emendar. Se você já quiser começar fazendo pergunta, a gente já pode iniciar sim. Boa noite, Edward. Seja bem-vindo ao 5º programa do VDZ TV. Liga o teu microfone. Está desligado o microfone, Edward. Tenta aí. Bom, o Edward está tentando ali ligar. Está sem som ainda. Preste atenção. Eu vou aguardar aqui o. Agora me ouvem? Bom, eu vou. Oi? Agora me ouvem? Ok. Sim, estamos ouvindo. Então, tranquilo, agora foi. Ah, Vai beleza. lá. Uma alegria muito grande, a satisfação poder representar o Fórum Net Vasco e a alegria de rever o amigo Luiz Carlos, que dividiu a moderação comigo tanto tempo, né? Temos aí também o Luquinhas, que é o companheiro lá de moderação, e outros amigos como o Mahatma, amigos que a gente acaba conhecendo aí no fórum e é muito legal. Eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço também pela
pela consideração que eu não pude estar no na última semana, no último programa. E hoje eu avisei que eu chegaria um pouquinho tarde, mas eu consegui chegar a tempo aí e a alegria é muito grande. Valeu, Edward. Não foi nem tanto tempo assim, eu gostaria que tivesse sido mais, mas acabou que na época lá o negócio estava meio pesado para conciliar as tarefas da moderação, não deu para continuar, mas foi um período legal. Aliás, eu sou fã número 1 do Fórum Net Vasco, independente de ser moderador ou não, sempre fui um forista assim, apaixonado pela ferramenta. Conheci muita gente, tive muita informação de primeira mão lá, e a própria campanha nasceu ali dentro, né? A própria campanha nasceu dentro do Fórum Net Vasco, que é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui meio que tem até uma certa gratidão em ter compartilhado esse espaço, e o Dívida Zero, na verdade, é mais um fruto desse espaço aí democrático que existe para a gente trocar ideias sobre essa paixão comum que a gente compartilha. Mas, o Eduardo, eu já vou emendando aqui de cara, pedir que você faça, enfim, alguma pergunta, comece aí com algum questionamento que você tenha estado. Eu não sei como foi a dinâmica dessas questões, da elaboração dessas questões, mas aí o espaço fica aberto para você começar e perguntar, dúvida, enfim, colocar as questões que sejam referentes aí à campanha, que você tenha vontade de fazer. A hora é essa, o espaço está aberto, manda ver. Beleza, eu agradeço a oportunidade, como eu disse. Nós abrimos um tópico dentro do nosso fórum, né? E demos a oportunidade dos foristas deles poderem estar dando a ideia deles a respeito de perguntas, e também abrimos um tópico interno dentro da moderação para que a gente pudesse estar discutindo algumas questões, e todas elas foram mais ou menos desviadas para um foco, né? E eu vou estar trazendo aqui meio que algumas questões da moderação e de muitos torcedores também. Eu vou tentar fazer de uma maneira geral, mesmo como torcedor, né? E eu quero já começar, como você já deu esse toque inicial a respeito de Fórum Net Vasco. Eu vou até explicar, eu estou aqui com o Fórum online e também estou com as perguntas aqui. Então, se houver alguma coisinha que alguém quiser entrar e questionar alguma coisa, eu já vou fazer o link direto com vocês já, e a gente vai fazer essa dinâmica. Então, eu vou começar. É o seguinte, você disse que essa campanha nasceu, se fortaleceu também dentro do Fórum Net Vasco. E eu quero já começar perguntando o seguinte: de que maneira o fórum foi importante para o surgimento e o crescimento dessa campanha, e em que ponto vocês acham que o fórum poderia ter contribuído mais nessa campanha? Digo acerca de forista, e falo a respeito de moderação também. Em que ponto que o fórum poderia ter doado um pouco mais, ou que nós podemos ajudar um pouco mais nessa campanha? Vamos lá. Boa noite, né, Eduardo? Prazer estar aí falando com você. E tentando te responder a pergunta, é o seguinte: a Net Vasco, né, e o Fórum Net Vasco são ferramentas praticamente quase que essenciais ao torcedor vascaíno, em que basicamente nós consultamos, eu como torcedor, consulta vários temas e vários assuntos referente ao Vasco, num local único. Então, esse local, como sendo um centralizador, né, um agregador de vascaínos, facilitou nas discussões, inúmeras discussões sobre time, sobre diretoria, sobre jogador, sobre elenco, sobre uma série de coisas, e inclusive problemas de dívida. E nessas discussões todas, com vários vascaínos, né, pensando junto, a gente conseguiu chegar no Vasco de Dívida Zero. E a ferramenta, que é o Fórum Net Vasco, como é uma ferramenta agregadora de torcedores, nos facilitou muito no início, principalmente, na questão de você surgimento de ideias, surgimento de sugestões, surgimento de críticas também, e de formatação da campanha, né? Isso foi muito importante, e até hoje
porque nós estamos há pouco tempo com essa ferramenta, que é o Hangout, que a gente faz os assuntos deliberativos para questões mais específicas da campanha, mas basicamente dentro do fórum NetVasco nós continuamos ainda postando uma série de assuntos relativos à campanha. E isso nos facilita muito, porque a gente consulta o histórico, a gente consulta, visualiza novas ideias também, quando surge alguém novo lá, né? E questão do que poderíamos melhorar, eu acho que o Fórum NetVasco ele poderia incentivar mais os torcedores vascaínos a participar mais da campanha. A gente tem uma dificuldade muito grande na participação, de surgimento de novas ideias, a gente sente que, devido a problemas da equipe hoje atual, né, que é o estado que ela está hoje, problemas diversos da política do clube também. Então, tudo isso acaba afugentando um pouco o torcedor vascaíno no geral. E aí ele fica com um pouco, com um senso crítico muito apurado, e aí fica meio ranzinza, né, vamos dizer assim, né? Eu acho que o NetVasco poderia, de repente, criar alguns tópicos, ou de repente lançar alguns tipos de campanhas, ou alguns tipos de mensagens, incentivando aos torcedores a entrarem no tópico referente ao Vasco Dívida Zero e mandar sugestão, mandar dúvida, mandar crítica, mandar abrir o verbo lá dentro, entendeu? Então acho que isso aí é o que eu poderia falar sobre essa primeira pergunta. Ok? Beleza, mais alguém? Todo mundo concorda? Bora lá. Eu gostaria, se me permitirem. Posso? Não só pode como deve, Marrato. Edward, você que é da moderação, eu queria enfatizar um ponto que é de vital importância, inclusive para a sobrevivência da campanha. Nós abraçamos dois modais, da transparência e do apolitismo. No que diz respeito ao apolitismo, eu quero dizer o seguinte, que a Vasco Dívida Zero, ela não toma partido algum no que diz respeito a nenhuma força, as forças políticas internas do Vasco. Então, nós pedimos encarecidamente a moderação, se possível, né, que seja compreensível conosco quanto a alguns posicionamentos lá no tópico do Vasco Dívida Zero. Posicionamentos políticos, a gente não gostaria que acontecesse isso, mas como o espaço é plenamente democrático, e a democracia é sempre muito bem-vinda, então não há como coibir, mas a gente bolou um banner para que, de modo que não ficasse descaracterizado esse apolitismo. Então, à medida que alguém tem algum posicionamento político lá no tópico, e isso contraria completamente a finalidade da campanha, aí a gente está postando esse banner que serve de lembrete que aquela opinião ela se restringe ao autor daquela postagem, né? Ela não representa a voz da Vasco Dívida Zero. Então, como existe um regramento lá no fórum que coíbe fludes, eu não sei nem como é que pronuncia isso. E eu queria saber se a moderação pode fazer vista grossa no eventual surgimento de vários desses banners, o nosso objetivo, na verdade, é manter o modal do apolitismo. É isso aí, eu fico agradecido. Então, antecipadamente. Beleza. Então, essa questão, por ser justamente uma regra do fórum, foge um pouquinho acima daquilo que eu acredito, né, e daquilo que eu acho que é o mais interessante para o fórum. Mas isso nada impede que possa ser conversado com o pessoal da administração. Eu digo Verônica, Hudson, Thiago, o próprio Vitor Silva. Eu acho que isso aí pode ser sim conversado e eu acho que deve ser conversado mesmo. Essa pergunta do Mahatma acabou que
é interessante fazer esse comentário. Mas já que entramos já por esse campo da parte política, até que ponto, quero que vocês me respondam, até que ponto, se chegasse um candidato hoje a presidente do Vasco, e aí, na sua campanha, ele dissesse que iria dar um apoio maior ao Vasco dívida zero. Na opinião de vocês, qual a chance desse candidato conseguir um grande apoio da torcida vascaína? Até que ponto apoiar o Vasco dívida zero é importante para o candidato ganhar apoio dentro de uma eleição? Boa noite, meu amigo Eduardo. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que a torcida vascaína é a dona da campanha Vasco Dívida Zero. Então, qualquer torcedor vascaíno pode participar da campanha Vasco Dívida Zero, sendo ele torcedor, diretor, dirigente, jogador. Se é uma pessoa relacionada ao Vasco da Gama, à instituição Vasco da Gama de algum modo, ele pode participar da campanha, ele sempre será bem-vindo à campanha. Esse é o motivo da nossa campanha não ser vinculada a nenhum grupo político dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o apoio de qualquer candidato à presidência do Vasco da Gama será benéfico para a campanha, será muito bem-vindo. Tá? A gente aceita o apoio de qualquer um da atual diretoria, das pessoas que estão na oposição. Qualquer pessoa vascaína é bem-vinda na campanha. Lembrando sempre que a campanha vai sempre manter o principal modal dela, que nós não temos vínculo político com nenhum grupo. Então, caso algum candidato coloque bem claro na campanha dele que ele vai apoiar o Vasco Dívida Zero, cabe a cada torcedor que participa da campanha ou não fazer o seu julgamento e julgar se vai ser válido ou não aquela pessoa em prol do Vasco da Gama, tá? E se vai ser benéfico a campanha Vasco Dívida Zero ser apoiada pelo presidente que entrar no Clube de Regata Vasco da Gama. Então, cada pessoa, cada integrante da campanha, ou cada pessoa que ainda não acompanha a campanha, que não faz parte da campanha, que vai ter que fazer seu julgamento para que possa ver nas urnas, lá no momento de votar, o quanto esse apoio será benéfico ou não para a instituição Vasco da Gama. Mas a campanha jamais se posicionará politicamente em relação a qualquer um dos candidatos que vierem concorrer à presidência do Vasco. Legal. Eu lembro quando começou a campanha, começou como um boom, as pessoas começaram a comentar muito sobre essa campanha, e eu lembro que ficou-se na grande expectativa de alguém da diretoria comentar alguma coisa a respeito da campanha. Porque até então não tinha um grupo responsável. Eu lembro que houve uma orientação até de primeiro modo, de forma até ignorante, eu não lembro qual foi o integrante da diretoria, que não participasse, que não era uma campanha oficial do Vasco da Gama, até que passou-se um tempo, até o grupo que começou, deu uma nota oficial. Eu lembro que aconteceu algo desse tipo e ficou-se nessa expectativa da reação de alguns dos dirigentes darem ou não o apoio a essa campanha. Botando assim no nível de péssimo a excelente, qual tem sido o apoio recebido dado pela diretoria do Vasco da Gama? Digo diretoria, eu digo de qualquer pessoa responsável pelo Clube Vasco da Gama. Realmente, quando começou a campanha, um dos principais objetivos da nossa campanha sempre foi ter uma parceria com a atual diretoria do Vasco da Gama. Não por ser a atual diretoria, as pessoas que estão lá, mas por ser quem está à frente do clube nesse momento. Tá? Então, a gente sempre teve essa preocupação desde o primeiro dia de campanha que a gente conseguisse essa parceria junto com a atual diretoria. A gente sabe que o Clube de Regatas Vasco da Gama vem enfrentando um momento difícil, né? Então, as pessoas lá dentro, vão numa busca muito grande em relação às CNDs, aos patrocínios,
e uma série de coisas que estavam travando o clube e todas as finanças que nele poderiam entrar. Então, a gente teve, sim, um pouco de dificuldade em relação aos primeiros contatos com a diretoria, por naquele momento ela ter situações mais graves e que estavam prejudicando o clube como um todo naquele momento, para resolver. Mas, nesse momento, a gente vem, sim, recebendo o apoio da diretoria, os laços com a diretoria estão se estreitando cada vez mais, o apoio vem crescendo a cada dia, a cada conversa que a gente vem tendo com ela. É lógico que a gente gostaria de estar num outro patamar de apoio, num patamar acima, mas a gente sabe também que as coisas têm uma certa burocracia e tem uma certa hierarquia dentro do clube. Então, a gente está a cada dia galgando um pouco mais desse apoio. O clube já fez algumas ações em prol da campanha. Como o Luiz falou logo no início do programa, a nossa faixa foi colocada numa posição muito boa, estratégica, no jogo que ocorreu no Maracanã na semana passada, graças ao apoio da diretoria. Teve a transmissão no telão de uma vinheta da nossa campanha, lá no jogo também do Maracanã, entre outras ações que a gente já entrou com a faixa no campo, tem algumas outras ações que estão sendo, sim, vinculadas junto com a diretoria. E a gente espera que daqui para frente a gente tenha cada vez mais ações dessas e a gente está acertando com eles e se tudo correr bem, em breve nós teremos algumas outras surpresas em relação à campanha, à diretoria, que nesse momento a gente não pode adiantar, mas que com certeza nós estamos fazendo de tudo o possível e o clube está recebendo a gente muito bem, principalmente nesse momento, para que a gente possa fechar grandes parcerias, para que a campanha possa alavancar cada vez mais e que a gente possa cada vez mais conseguir vascaínos que queiram retirar o Vasco da atual situação financeira que ele se encontra. Pois é, você falou do jogo no Maracanã, do Vasco e Goiás, né? Então, eu tinha comentado com alguns integrantes até da moderação, e é até bom que eu direciono a pergunta a vocês. Eu fui com a minha namorada lá, e quando a gente estava subindo o acesso para o setor sul, eu vi que tinha um pequeno balcão e um pessoal distribuindo folheto a respeito de um plano de sócios, né? Convocando o pessoal a se tornar sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, particularmente, eu não vi nenhum trabalho de panfletagem lá fora do Vasco Dívida Zero. Eu não vi, mas se por acaso houve, qual tem sido o planejamento de divulgação da campanha? Quando eu digo assim, divulgação, não somente no estádio, como você disse, Rodrigo, mas como tem sido nos jogos, como tem sido feita essa divulgação cara a cara com a torcida vascaína? Como ela tem sido? Vai lá, eu vou responder melhor, até porque o Thiago tem feito um trabalho meio que até de formiguinha nesse sentido, de encampando essas panfletagens, que é basicamente o que a gente pode chamar de um serviço. A panfletagem ela é realmente corpo a corpo, é quase que uma tática de guerrilha, né, nesse sentido, desse corpo a corpo junto com a torcida, principalmente. O que é que tu pode falar, responder nesse sentido aí, Thiago? Bom, Eduardo, boa noite. Houve sim panfletagem nesse jogo, fizemos eu e o Ricardo Alemão, o Alemão 03 lá do fórum. É pouca gente para o número de pessoas que estavam lá, né? Da campanha também estiveram outras pessoas lá, mas o Fernando e o Guilherme, que já panfletaram também bastante jogos, entraram logo cedo com um funcionário do Vasco para conseguir colocar a faixa no estádio. Bem, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da campanha, né, do que a gente consegue fazer, a panfletagem é talvez a principal forma de divulgação que nós temos com aquelas pessoas que estão fora da internet, né?
A gente acredita hoje que a maioria dos vascaínos que frequentam os meios vascaínos da internet já ouviram falar, pelo menos, da campanha. Mas nas panfletagens eu verifico que muita gente ainda não ouviu falar, muita gente não conhece, gosta e tal. Então, essa é talvez a principal forma que a gente tem, digamos assim, independente de outras pessoas, de fazer a campanha ser conhecida pelos vascaínos que ainda não a conhecem. Todas as outras formas que nós temos, né, de entrada com faixa no estádio, fixação de faixa nos estádios, vinhetas em programas de rádio ou no estádio do Maracanã, tudo isso depende de outras pessoas, até mesmo a venda de camisas, né? As camisas que podem ser usadas como forma de divulgação, né, das pessoas conhecerem, precisam necessariamente que as pessoas comprem as camisas e as usem, né? Então a panfletagem tem sido a nossa forma de divulgação independente mais utilizada. Infelizmente, a gente os panfletos eles são fornecidos, tem no verso um DARF, né? As pessoas não têm pago esse DARF, mas a gente não consegue mensurar quantos se inscrevem ou passam a conhecer a campanha a partir disso. Eu ia dizer, infelizmente, as panfletagens foram feitas quase todas nos jogos aqui do Rio de Janeiro. Fora do estado do Rio, até agora só teve panfletagem na Copa do Brasil, lá em Manaus, e no jogo do Vasco contra o Náutico, em Pernambuco, né? Há uma panfletagem sendo feita pela Embaixada da Paraíba. O Mahatma fala bastante do Anderson Douglas, o presidente da Embaixada da Paraíba, que faz essas panfletagens em bares e tal, mas eu sinceramente desconheço outras panfletagens sendo feitas em outros jogos do Vasco pelo Brasil, e é até um gancho aqui para falar das embaixadas, né, aquele projeto Embaixadas, de espalhar a campanha por aí. É uma forma bastante interessante, você interage com muitos torcedores, muita gente elogia, muita gente quer saber mais detalhes da campanha, das dívidas, do acordo com a Fazenda. É bastante interessante a panfletagem, eu recomendo a qualquer um que nunca tenha feito. Você passa por alguns estresses, tem muita gente que brinca, fala que só vai quando determinado dirigente voltar, ou que não vai pagar a dívida dos outros, mas tem também, é bastante gratificante em muitos momentos. Tiago, foi perfeito você falar. Pode continuar. Não. E outras ações, infelizmente, a gente depende de outras pessoas, né? Seja da diretoria, seja de torcidas organizadas, seja de vários outros atores, né? Beleza, Tiago. Posso complementar? Pode. Tentar pegar o Mahatma. Guilherme primeiro. Ele falou primeiro. Guilherme, pode falar, e depois eu falo. Não, tranquilo. É só lembrar uma coisa. A panfletagem, porque a gente pode... no nosso site, nós fazemos, assim, para questão de divulgação, vendemos camisas, né, da campanha, mas sem lucro. Quer dizer, para comprar uma camisa, você paga R$20, que é um DARF, né? Você apresenta esse DARF, e R$8, que é o custo da camisa, e mais o envio. Aí a gente fala assim, mas a panfletagem, na verdade, a gente não tem um dinheiro próprio para isso. Nós realizamos uma arrecadação interna nossa, quer dizer, sai do nosso bolso mesmo, né? E a gente manda fazer as panfletagens, os panfletos para distribuir. Então, a campanha não tem um aporte financeiro que a gente consiga fazer uma divulgação mais massiva, né? E aí depende muito de criatividade mesmo, entendeu? É uma campanha quase que franciscana, né? Eu só gostaria de dar esse adendo, porque parece que aqui só tem empresário e multimilionário, o que não é a verdade. Gente, aqui, na verdade, todos esses assuntos, a campanha é motivada mais pela paixão que nós nutrimos aí pelo
Clube de Regatas Vasco da Gama, e cada um contribui com o que pode, ou seja, o seu tempo precioso com a família, seja o seu tempo aí que sai da faculdade correndo, chega estressado aqui para fazer dar uma satisfação para o torcedor, etc. Então, gostaria de dar esse adendo para as pessoas também entenderem que a campanha são feitas por torcedores comuns. Nós não temos aqui pretensão política nenhuma, a gente só quer, mais uma vez, ajudar o Vasco da Gama. É só esse adendo que eu gostaria de frisar, ok? Antes de eu passar a palavra para o Mahatma, Vai lá, Mahatma. deixa eu só fazer uma... até porque eu não tive como falar antes a respeito. Toda vez que eu me referia a vocês da campanha Vasco de Vida Zero, saiba que eu entendo que é a torcida vascaína inteira. Eu só digo vocês para poder facilitar um pouco nas perguntas, tá bom? Lembrando que eu, como torcedor vascaíno também, eu faço parte todos nós fazemos parte dessa grande batalha. Manda ver, Mahatma. Bom, muito obrigado, Éder, pelo apoio. Em cima de tudo que Guilherme falou, foi ótimo ele ter falado que eu já vou pegar os atalhos. A nossa campanha franciscana não tem recursos nenhum, não tem fins lucrativos, a gente faz por amor mesmo ao Vasco, porque a gente está consciente que o cerne maior de todos o epicentro dos problemas do Vasco é o financeiro. Eu quero dizer o seguinte, que todo mundo tem uma vida particular, todo mundo tem suas obrigações, né, de ordem familiar, por exemplo, profissional, e alguns dos nossos queridos amigos, né, da campanha, eles foram consumidos por essas obrigações. A gente sabe que não é a gente que leva a vida é que leva a gente. Então, os recursos já eram minguados e a demanda de trabalho ela se concentrou para um grupo menor de pessoas. Daí vem também isso reflete, por exemplo, nas panfletagens. Então, a gente quer dizer o seguinte, que a campanha está de portas abertas para quem quiser nos ajudar a participar dessa jornada. A gente só vai se afastar quando o último centavo de dívida do Vasco for pago. É isso aí. Beleza. Mais alguém quer falar sobre esse assunto? Eu queria fazer só um adendo, Eduardo. Até para a gente arredondar a questão dessa aproximação com a diretoria que foi bem colocada pelo Rodrigo. O que acontece basicamente a partir até dessa questão colocada por você, sobre o alcance da campanha, o que é que acontece? Acaba que a aproximação, essa necessidade de aproximação com os canais que a diretoria tem à disposição para que a campanha seja divulgada, acaba se tornando imprescindível para que essa campanha ganhe a escala necessária para ajudar mais o Vasco. Quer dizer, essa questão da aproximação com a diretoria acaba sendo imprescindível. A gente precisa ter essa aproximação para fazer com que mais torcedores conheçam a campanha. Então, acaba que é uma situação que uma coisa acaba levando a outra. E, além do que já foi colocado no Mahatma, ressaltando essa questão da apoliticidade da campanha, e colocada pelo Rodrigo no sentido de que a gente sempre objetivou ter essa abertura junto à diretoria, isso se deve basicamente à ideia de que é mais fácil para o clube operacionalizar esse tipo de coisa do que para nós, torcedores, que a gente não tem verba, a campanha não tem verba de marketing, a campanha não tem espaço na mídia para falar. Tudo que existe em termos de divulgação da campanha foi feito com a ajuda de algumas pessoas, entre elas as que estão aqui compondo, mas outras pessoas que não aparecem, que estão lá no background, que deram a ideia inicial, que desenvolveram a ferramenta, que montaram o site. Então é um trabalho meio de formiguinha. Então essa questão da aproximação com a diretoria, essa diretoria está aí hoje, amanhã vai entrar outra e daqui a 4 anos entra outra, e as diretorias vão passar, e o que não vai passar, na verdade, é o maior patrimônio que o clube tem, que é a torcida.
E essa campanha, como bem diz o Rodrigo, é uma campanha da torcida do Vasco. Como outras campanhas importantes da nossa história, o Vasco Dívida Zero é mais uma campanha criada e feita para o Vasco. Eu acho que isso é fundamental que seja ressaltado, e é isso que faz com que a gente, nesse momento, precise estreitar ainda mais esses laços junto com a direção do clube. Quer dizer, é estreitar para ter apoio, né? É estreitar para fazer com que cada vez mais torcedores tenham a consciência de que existe uma ferramenta, que existe uma maneira inteligente de contribuir com o clube. Mais uma maneira, né? Além de você se associar ao clube, além de você poder comprar material original, material esportivo original do clube, existe hoje o Dívida Zero, que é uma maneira de você conseguir fazer com que o clube tenha um respiro financeiro, dando a sua contribuição. Inclusive, é até bom lembrar, lá no Fórum Net Vasco, mesmo no canal, no tópico da pênalti, entrou eu não lembro agora o nome dele, mas entrou um cara que fez uma contribuição, para mim, eu julgo sensacional. O cara estava reclamando sobre a qualidade do material oferecido pela pênalti para o Vasco. E num determinado momento o cara chegou lá e fez um comentário que era o seguinte: com a qualidade do material que a pênalti vem oferecendo hoje, é melhor você pegar R$30 e comprar uma camisa falsificada e pegar o resto que você pagaria no oficial e contribuir com o Dívida Zero. O cara foi perfeito nessa observação. E acaba sendo um convite para quem está assistindo. Se você está em dúvida, acha que o material é vagabundo, guarde seu dinheiro, pegue a grana e pague no DARF, que vai ser um investimento melhor. Segue aí. Vai lá. Luiz, ótimo que você citou a respeito da pênalti, e eu vou entrar aí numa outra questão. Eu vou fazer uma escadinha de uma pergunta para outra, né? Então vamos começar a aquecer as coisas. O Joel é um membro da moderação, Joel AM, né? E ele fez uma colocação muito boa também no nosso tópico de perguntas. Ele disse: se vocês já pensaram na ideia e já iniciaram contatos com a diretoria de colocar por 1, 2 ou 3 jogos o logo do Vasco Dívida Zero na camisa ou no calção ou em algum espaço para patrocinador. Bem, Eduardo, como eu falei com você, já estão sendo feitas algumas ações, tá, em relação à campanha junto à diretoria. Tá? A gente recebe essa sugestão diariamente de pessoas colaboradoras da campanha perguntando por que a gente não estampa a logo da campanha no uniforme do Vasco. Tá? O que eu posso adiantar é que é uma coisa que está sendo conversada com a diretoria. Existe uma série de burocracias que envolvem essa questão, tanto internas quanto externas ao clube, que em relação a outros patrocinadores, em relação a outras negociações que eles estão tendo. Então, está sendo sim conversado com a diretoria em relação a isso. A gente não pode te adiantar se vai ser colocado no próximo jogo, se vai ser colocado por 2 jogos, se vai ser colocado por 10 jogos. O que eu posso adiantar é que a gente está ouvindo todas as pessoas que dão sugestão para a campanha, todas as sugestões são bem-vindas, a gente não deixa de aproveitar nenhuma das sugestões, todas elas são discutidas, e sem dúvida nenhuma, as que agradam a grande maioria como eu posso dizer aqui, do pessoal que está mais à frente da campanha, da organização da campanha, são levados sim para frente, são discutidos e ações são tomadas em relação a isso. A gente está trabalhando muito, usando o tempo que tem e que não tem para fazer essa campanha decolar, e pode ter certeza que essa e muitas outras ações estão sendo discutidas com a diretoria, e se Deus quiser, em breve nós vamos ter surpresas boas em relação à campanha e à parceria que está sendo feita com a diretoria. Beleza. Um ponto interessante sobre a campanha é o seguinte: sempre que eu vejo as pessoas falarem sobre a campanha, sempre frisam a seguinte ideia: olha só,
a diretoria, ninguém vai botar a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro vai direto para a Receita Federal e as dívidas vão sendo quitadas e a diretoria não vai ter acesso a esse dinheiro. Algumas vezes eu vi expressarem bem essa ideia de que a diretoria não vai colocar a mão nesse dinheiro. Antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que eu comecei a ser Vasco, né, na época de Eurico Miranda. Ele saiu, na época de Calçada, entrou Eurico Miranda, apoiei Eurico Miranda, entra Roberto Dinamite. Eu, como torcedor vascaíno, tenho que apoiar Roberto Dinamite, como apoiarei o próximo presidente, e assim vai. Mas agora a minha pergunta, e essa aí é a minha pergunta principal para eu começar mesmo o aquecimento das perguntas para a campanha. A minha pergunta é a seguinte: como que é para vocês, entre aspas, para nós, tocar uma campanha de pagamento de dívidas de um clube como o Vasco da Gama, sendo que diariamente vemos boatos, insinuações a respeito de pessoas fazendo caixa 2, com boatos sobre corrupção, nepotismo, favorecimento pessoal em cima do clube. O torcedor, ele se sente meio como manipulado por isso tudo, talvez vendo seu dinheiro escorrer pela lixeira. Como que é tocar uma campanha de pagamento de dívidas diante de todas essas variáveis que eu falei aqui? Bom, eu queria iniciar até porque eu me considero numa posição interessante para falar sobre esse assunto. A questão da campanha, eu acho que ela tem que ser encarada, basicamente, como eu já falei isso aqui, eu acho que no primeiro programa, e não vejo problema nenhum em repetir. Quando a gente diz, por exemplo, que a campanha é apolítica, no fundo, a gente está cometendo um erro. A campanha é política. Ela é política no sentido específico da palavra. Ela é uma campanha criada por torcedores. Ou seja, foi um instrumento inteligentemente criado pela torcida para fazer com que o torcedor ele tivesse uma maneira direta de contribuir para os futuros, para tentar mudar de alguma maneira os rumos que o clube tem. E aí, para responder melhor ainda essa pergunta, é necessário que a gente faça uma retrospectiva ao momento em que a campanha foi criada. A campanha, assim que ela foi criada, a gente vivia um período, em termos até de noticiário, que não dá para dizer que é pior, porque para mim não existe coisa pior do que a gente ser rebaixado de novo, e a gente vive esse momento agora. Mas, do ponto de vista financeiro, na época em que a gente estava perdendo o Dedé, que é um dos nossos únicos ídolos recentes, na verdade, o nosso último ídolo recente, a gente estava sem condição de ser sócio do Vasco, quer dizer, o Vasco não tinha condição nem de ampliar a base de sócios que ele tinha, porque estava havendo uma mudança de empresa que prestava o serviço para você se tornar sócio. Então, você não tinha como se associar, porque o programa estava suspenso. Você via de notícias sobre rescisão de patrocínio com a Eletrobras, não entrou ninguém no lugar, você tinha boatos de que ia entrar esse e aquele todo dia. Não existia dentro das maneiras, vamos dizer, convencionais que o torcedor dispunha para contribuir com o clube, não existia uma maneira para o torcedor contribuir com o clube. Então, eu acho que o Dívida Zero ele foi criado e concebido com esse objetivo principal, que é oferecer para a torcida uma maneira, uma ferramenta, um instrumento que ele consiga, de alguma maneira, interferir nos rumos do clube. A gente sabe que nem todas, eu já falei isso uma vez, nem todos os vascaínos podem ser sócios do Vasco. A campanha, nesse sentido, ela é, para mim, inteligentíssima, porque ela dá a possibilidade, por exemplo, do cara que é mais humilde fazer um esforço e pagar um DAF de R$20 hoje, mas ele não precisa, por exemplo, se o cara
ele não pode se associar porque ele não pode contrair uma prestação mensal, o Dívida Zero oferece a possibilidade para esse torcedor de pagar R$ 20 hoje, passa 2 meses, ele paga mais 20, ele pega numa grana, ele pode separar 40 e fazer um investimento. Quer dizer, é um instrumento que foi criado pela torcida nesse sentido, num sentido de intervenção direta nos rumos do clube. E foi uma coisa, como você disse, criada para evitar exatamente essa peste que é o seguinte: beleza, vocês vão pegar dinheiro e colocar na mão da diretoria? Não, a gente não está colocando dinheiro nenhum na mão da diretoria. A gente está, inclusive, tudo que foi pensado para essa campanha foi exatamente para evitar que houvesse qualquer tipo de ingerência de quem quer que fosse. A gente está falando agora dessa diretoria porque eles estão institucionalmente, são os caras que estão com o controle, digamos, do clube. Mas amanhã, quando tiver outra eleição e entrar uma outra diretoria, o Dívida Zero segue em frente. Eu acho que isso, na minha opinião, está acima de qualquer noção nesse aspecto de, não, você está ajudando. A gente, infelizmente, não tem a gente não tem como fazer esse tipo de ingerência, quer dizer, tirar quem está fazendo desmandos, mas eu acho que a grande lição que a campanha oferece é essa lição de que é possível fazer mais pelo Vasco. E uma coisa que eu considero brilhante, que a campanha conseguiu, a prova de que a gente já vê que outros clubes pelo país outras torcidas têm acompanhado o exemplo que o Dívida Zero abriu aí como uma referência. E, no fundo, o que a gente espera, e aí, nesse momento eu vou falar por mim, como um integrante, um torcedor e um dos integrantes da campanha, a gente espera que, ao longo do tempo, o clube seja inteligente em utilizar essa ideia e fazer com que essa ideia possa, além de ser uma ideia que você, não, beleza, o cara vai ajudar o clube a pagar suas dívidas, que o clube tenha cada vez mais um compromisso parecido com o que o Dívida Zero tem, que é o compromisso de transparência. Não é possível que um clube do potencial e do tamanho do Vasco esteja na situação em que o Vasco se encontra hoje. O Dívida Zero, no fundo, é um grande puxão de orelhas. Eu imagino que seja essa a ideia. É um grande puxão de orelhas para as pessoas que dirigem o Vasco. As que estão agora lá, mas elas vão entrar também. O Dívida Zero, na minha opinião, ela é uma campanha que o grande objetivo da campanha é dizer que é possível ajudar o Vasco. A gente está dando a nossa contribuição. A cota parte do dívida sentido é isso aí. A questão política, como eu disse, a gente é apartidário, não existe nenhuma corrente dominante dentro do Dívida Zero. O Dívida Zero é uma campanha da torcida e a única questão política existente é que a gente criou um instrumento que ele é um instrumento de participação direta da torcida. Então, é por aí que eu acho que a coisa deve caminhar. Vamos lá, Márcio. Antes de passar para o próximo, que vai dizer, eu tenho uma pergunta aqui, eu estou falando com vocês e estou fazendo o link das perguntas aqui. Tem uma que é interessantíssima disso que você falou, Luiz. A pergunta é mais ou menos assim, só me corrijam se eu estiver errado em relação ao valor arrecadado, porque eu não tenho convicção desse valor, vocês têm mais do que eu, mas entendam a essência da pergunta. O valor atualizado arrecadado é em torno de 750 mil. Acredito que deva ser mais que isso, talvez. A torcida do Vasco, batalhando tanto para pagar as dívidas do clube, serviria isso como um protesto pacífico para que os dirigentes administrem o nosso clube com mais responsabilidade? Explicando mais ainda, rescindimos com o Dorival Júnior, são 800 mil reais de multa rescisória. Aí a gente junta com o salário de mais um monte de jogadores que, segundo a minha opinião, não mereciam estar jogando pelo Vasco da Gama e ganham um salário astronômico, né? Jogadores que vieram com status e que ganham um salário beirando os 300 mil. Seria
essa campanha, o torcedor aderindo a essa campanha, ele estaria indiretamente dizendo para o clube, olha só, nós estamos pagando a dívida diretamente porque nós não confiamos na maneira que vocês administram o clube. Seria essa afirmação correta e até que ponto ela é correta? Vamos lá. Um pouco emendando um pouco a pergunta anterior e entrando nessa sua pergunta, tá? Nessa pergunta aí. A questão toda das supostas denúncias, desvios de dinheiro, etc., nós da campanha e nós como torcedores não temos como provar, ou não temos, isso são especulações que a mídia faz, e aí cabe aos órgãos corretos, ou seja, o Conselho Fiscal, o Deliberativo, ou a própria Justiça Comum, tratar do assunto. E aí é o fórum adequado para isso. Nós, como torcedores, e nós, como campanha, melhor dizendo, temos a obrigação de mostrar ao torcedor vascaíno quais são as dívidas do Vasco e focar no pagamento dessas dívidas, para que o Vasco, com uma situação financeira controlada, isso é, com as dívidas que estavam piorando o clube, que estavam asfixiando o clube financeiramente, conseguisse sair desse problema financeiro, ok? Essa é a razão da campanha em si. Então, a gente colocar na cabeça do torcedor de que nós aqui estamos fazendo uma campanha com cunho político, dizendo que seria uma afronta a qualquer diretoria, não, porque nós aqui não sabemos se essa diretoria atual vai continuar na Carmo, se vai entrar outro tipo de diretoria oposicionista a essa. A nossa campanha, independente de quem esteja à frente da instituição, a gente quer o bem da instituição. A gente não está aqui querendo caçar as bruxas, né? A gente, na verdade, quer fazer uma campanha limpa e focando na instituição, ok? Uma coisa que é importante frisar, que a campanha, ela foca nesse lado da transparência, e a transparência se deve ao seguinte sentido: o torcedor, ele se sente muito mais seguro quando ele enxerga que você está pagando diretamente ao seu devedor. Isso é, o Vasco deve à Receita Federal. E nós, então, encontramos uma maneira transparente, uma maneira eficiente e eficaz do torcedor pagar junto à Fazenda Nacional, que é através do DARF, tá? E pagando a Receita Federal sem passar na mão minha, sem passar na mão do Mahatma, do Rodrigo, de quem quer que seja sem passar na mão de qualquer pessoa da diretoria, seja a oposição ou seja da situação. Não passa na mão de ninguém. É do torcedor direto na Receita. E isso entra no clube de outra forma. Isso é, a dívida vai diminuindo. Tá? Então, é basicamente isso. A gente não tem aqui pretensões maiores do que essa. Nós, como o Luiz falou, ela surgiu... a campanha surgiu num momento muito ruim do clube, em que tudo parecia que o clube ia fechar as portas. A ideia que se tinha na época é que daqui a 2, 3 meses, que já tinha 2 meses de salários atrasados, a equipe toda do Vasco, todos os jogadores iriam embora, não conseguiria pagar mais nem a conta de luz, de gás, de água, de nada, fecha-se as portas e abre falência do clube. A ideia era essa inicial, né? Então foi aí que surgiu o Vasco Dívida Zero. Eu tinha uma pergunta aqui lá no YouTube, que aí você está fazendo algumas perguntas, eu vou me dar o direito de fazer uma para ti, que foi direcionada ao representante do Fórum Net Vasco. Tá? O Vinícius Arruda, né, que é lá trabalha também e ajuda a gente aqui na campanha, e dá várias sugestões, e falou o seguinte: eu gostaria de saber do representante do Fórum Net Vasco qual a possibilidade do Fórum Net Vasco de fazer uma chamada para os visitantes acessarem o site do VDZ. Essa chamada com maior frequência, diariamente, ou uma frequência maior que a gente pudesse trazer isso. Bem legal, obrigado, Vinícius, pela pergunta. E para mim, é uma satisfação imensa poder estar aqui representando o Fórum Net Vasco.
E eu sou meio que uma pessoa que eu gosto muito de criar, e eu gosto muito de divulgar. Tenho algumas ideias, mas algumas ideias ainda ficam limitadas um pouco ao nosso servidor, um pouco à nossa estrutura de fórum em si. Mas, Vinícius e equipe, essa é uma questão a respeito de chamadas que eu acho interessantíssima. Na minha opinião, é um serviço de utilidade pública do fórum. Eu acho super interessante fazer, e eu acho que, pelo menos de minha parte, não somos uma equipe, mas pelo menos de minha parte, teria um apoio assim, sem limites, né, para ter realmente mais campanha. Nós tentamos fazer um projeto piloto a respeito de um tópico divulgando o programa, né, de hoje. E assim, ainda esperávamos um pouco mais, né? Eu, como moderador, esperava um pouco mais dos foristas, mas eu acho que isso é um pontapé inicial, né, que a gente tem dado assim de moderação e grupo do Vasco de Vida Zero. Agora, eu acho sim que o Fórum Net Vasco ele deveria, tanto no tópico do Vasco de Vida Zero, como em outros tópicos, ter realmente uma chamada para o programa Vasco de Vida Zero. Deveria ter banners nos tópicos em si, né? Porque é um diferencial. E cabe a mim dizer também que nós tivemos um crescimento muito grande no número de foristas que vieram para o fórum para poder estar participando do Vasco de Vida Zero. Então, é uma questão a ser repensada, né, com relação ao Vasco de Vida Zero dentro do Fórum Net Vasco, e que com certeza hoje, a partir de hoje, vai ser realmente repensado, e eu me comprometo a levar essa questão para as internas do fórum e levar ao administrador, que é o responsável pelo sim, pelo não, da gente começar a fazer essa divulgação para que isso não seja considerado flood, né? Essa é o meu compromisso que eu faço com vocês aqui, de diante da administração conseguir dar um apoio ainda pelo menos de 2 a 3 vezes mais a essa campanha, lógico, dentro da minha possibilidade, né? E quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga assim até estender mais essas fronteiras aí de campanha. Deixa eu fazer um complemento, Luiz. A resposta do Guilherme. A gente, é verdade, a campanha não nasceu com o objetivo explícito de afrontar dirigente e tal, mas é importante dizer que a gente é favorável à mudança de estatuto do clube, o que obrigue os dirigentes a pagarem as dívidas, e viu com muitos bons olhos o acréscimo que foi aprovado amanhã faz 2 semanas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o acréscimo que obriga os ex-dirigentes a pagarem com seus bens pessoais as dívidas deixadas por ele em clubes de futebol. Não vamos, né, como o Guilherme disse, nós não vamos caçar bruxas, não é esse o objetivo da campanha, mas a gente é favorável a isso sim. Tá? É favorável que os órgãos competentes investiguem e Bom, estamos de volta com a 5ª edição do VDZ TV. A gente teve problemas técnicos aí, a transmissão ao vivo deu uma caída. Por conta disso, a gente perdeu parte do conteúdo que estava sendo transmitido ao vivo. E junto com essa queda, caíram também algumas perguntas que o nosso convidado Edward Linkman fez para alguns dos integrantes aqui da campanha. Como a gente já está com uma hora aqui adiantada, são 11 horas e 11 minutos, horário de verão de Brasília, né? Horário de Brasília. A gente vai seguir com um programa, já deixando aberto o convite para o Linkman vir na próxima semana, na 6ª edição do programa, na próxima terça-feira, de novo às 21 horas, hora de Brasília. E aí as perguntas que ficaram de fora, que a gente não conseguiu encaixar por conta desses problemas técnicos, e outras perguntas que sobraram, o Edward pode trazer inclusive novas perguntas do pessoal lá do fórum que de repente, enfim, o pessoal queira acrescentar.
e o convite já está estendido para na próxima semana o Ed participar de novo com a gente aqui do programa. Dando prosseguimento, parte da transmissão também, eu tinha feito uma colocação a respeito de demandas que a campanha repassou para a diretoria após aquele nosso primeiro encontro, na verdade, após o segundo encontro, que foi um encontro mais específico da área financeira e contábil do Vasco, onde o Thiago teve uma participação mais acentuada, e o Thiago vai fazer um resumo aí de quais foram as questões que a campanha repassou agora para que o Vasco nos passe alguns informes para que a gente basicamente possa decidir dentro do que foi colocado pelo clube o que é que a gente vai poder agregar dentro da campanha para fazer com que a campanha surta um efeito melhor a partir de agora. Faz esse resumo aí, Thiago. Vamos lá. Bom, recapitulando, a gente foi apresentado durante a reunião 3 modalidades, 3 opções para a gente continuar pagando as dívidas do Vasco. Ou a gente paga as dívidas junto com a Globo, da mesma inscrição que a Globo estiver pagando mensalmente, né, seguindo a ordem de prioridade que o Vasco vai gerar junto com a Fazenda Nacional. Ou a gente continuaria pagando as inscrições do acordo, mas numa ordem diferente da ordem de prioridade, certo? Ou a gente ia passar a pagar as dívidas da Time Mania ou da Refis, que são outras modalidades de pagamento para os quais não há qualquer penhora de qualquer contrato que o Vasco tenha que garanta o pagamento, como é o caso do acordo com a Fazenda Nacional. Ok, isso saiu da reunião da semana passada com a diretoria, o diretor financeiro e o gerente de contabilidade do clube. Durante a semana, a gente pensando, basicamente saíram algumas dúvidas e eu passei para essas pessoas um e-mail ontem perguntando alguns pontos. Primeiro, se a gente pagar uma inscrição, seja ela qual for, a mesma inscrição da Globo, será que a PGFN vai topar que parte desse dinheiro da parcela do mês seja paga de maneira pulverizada, como é nossos pagamentos? Ou será que ela está esperando um pagamento fixo mensal, que é o que ela está esperando da Globo, e nossos pagamentos só entrariam abatendo o montante total e só seriam sentidos, digamos assim, na reavaliação que está prevista anualmente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, será que se a gente pagar uma inscrição diferente da ordem de prioridade, ou seja, daquela que a Globo estiver pagando, esse dinheiro não poderia entrar como parte da parcela do mês, e aí você teria a Globo só complementando a parcela, e aquele dinheiro que a gente pagou, né, viria, não seria penhorado, né, pelo menos essa parcela que a gente conseguiu pagar, da parcela mensal, digamos assim, viria para o Vasco para ele pagar suas despesas correntes e tal. Depois, uma outra questão era que eu perguntei, quem, afinal das contas, gera o DARF para pagamento, né? Porque o que foi nos colocado é que o Vasco repassa para a Globo o montante a ser pago no mês. Ora, o que impede, nesse caso, como é que funciona? O que impediria o Vasco de passar um valor menor, por exemplo? Né? Então, são algumas questões. E uma outra solicitação que a gente fez durante a reunião e que eu reforcei foi de que se nos seja enviada uma cópia do documento em que a Justiça obriga a Globo a repassar esse dinheiro direto para a Fazenda Nacional em nome do Vasco. Então, basicamente essas perguntas foram passadas ontem de manhã, estou aguardando a resposta. Maravilha. Além dessas questões colocadas pelo Thiago, a gente também tem encaminhado aí uma tentativa nossa, que já faz algum tempo que a gente está tentando, que é uma tentativa de estreitar os laços com o pessoal da PGFN aí do Rio, né? O Thiago falou na outra participação que, infelizmente, acabou caindo por conta aí dos problemas técnicos, mas a gente está tentando entrar em contato, estreitar os laços também com o pessoal da Fazenda para poder ter uma fonte de informação fidedigna, né, sem nenhum tipo de interesse, para a gente ter até condição de poder avalizar tanto o que o Vasco nos passa, quanto, eventualmente, o que a Fazenda poderia nos passar em termos de informação.
Para isso também o Thiago falou sobre um dos maiores contribuintes da campanha, que é o Cláudio Fonteles. O Thiago também tentou entrar em contato com o Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral da República, né? Se eu não me engano, até 2005 ele foi procurador-geral da República, é uma figura de trânsito, né, nessas esferas da justiça, e a gente está tentando, a partir desse vascaíno ilustre, tentar abrir caminho para ter maiores informações, independente disso, só para reforçar, que fique claro para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que acompanha o Dívida Zero, que qualquer decisão que seja tomada vai ser tomada com absoluta certeza e respaldado dentro dos princípios da campanha, que são aqueles que a gente já citou aqui: o apolitismo, a transparência absoluta. Qualquer decisão nossa vai passar por isso. Então, só dando seguimento aí ao programa, para a gente passar para os outros quadros, a gente vai passar agora aqui para o VDZ Esportivo, o nosso quadro que fala basicamente sobre as questões de dentro do campo do Vasco. E hoje, especialmente, eu vou pedir que o Guilherme conte um pouquinho da aventura que foi para a gente colocar as nossas faixas lá no Maracanã. Na semana passada, o Vasco, infelizmente, foi eliminado da Copa do Brasil, mas a gente ninguém, em sã consciência, esperaria que depois de uma quinta-feira onde as coisas foram tão legais, que a gente passasse o final de semana que passou, o domingo que passou, com essa derrota terrível contra a Ponte. Mas na quinta-feira a gente viveu alguns poucos momentos de alegria, além da exibição do time dentro do campo, com a alegria, eu pelo menos tive quando sintonizei lá no Sport TV e vi a faixa do Dívida Zero, não só uma, né? As duas faixas, uma no lado da outra lá no centro do Maracanã. Foi uma sensação muito boa. Eu, inclusive, estava com alguns amigos assistindo o programa na hora e disse: olha lá, tá lá a faixa do Dívida Zero, tá lá aparecendo e tal. E eu queria que o Guilherme fizesse esse comentário geral aí sobre o Vasco dentro do campo, mas contasse um pouquinho dessa aventura. Como foi, Guilherme, colocar essa bendita faixa do Dívida Zero lá no Maracanã? Conta aí um pouquinho dessas peripécias suas e do Fernando lá. Tranquilo. Na verdade, fomos eu e o Fernando Veiga que colocamos a faixa, mas com a participação aí do Alemão, o Thiago e outras pessoas. Bom, basicamente nós colocamos as duas faixas, que foi possibilitado graças também a esse início de conversa com a diretoria do Vasco, né, em que eles deram um crachá ao Fernando, por exemplo, para poder entrar dentro do gramado e na parte interna do campo já estender a faixa e se posicionar, enquanto que eu entrei pela leste inferior, né, para fazer a fixação na parte de dentro das cadeiras. Tivemos alguns contratempos, porque o pessoal do consórcio queria se certificar que realmente aquela faixa tinha autorização, aí realmente tinha autorização do Vasco. Depois chegou a Polícia Militar, que queria também ter a certeza que aquelas faixas não eram de torcida organizada. A gente explicou que não era e que tinha sido autorizada pela direção do Vasco e pelo consórcio. No final, foi dito o seguinte: olha, coloca aí, e enquanto não tem permissionamento, não tem problema, mas pode colocar, mas a princípio vai ter algum problema porque a faixa está com site, endereço de internet, isso não é permitido. Ok. Foi passado em frente, aí o jogo começou, aos 30 minutos mais ou menos do primeiro tempo, chegou um dos representantes do consórcio e mandou retirar a faixa porque estava um site, né, vascodivida0.com.br, e isso não é permitido. Se tivesse somente o nome Vasco Dívida Zero, no jogo, tipo, paga essa ideia, alguma coisa desse sentido, seria permitido. Mas como é o endereço de um site, e aí uma regra interna do consórcio, isso não foi permitido. Mas isso foi bom que a gente aprendeu mais esse detalhe.
Além disso, foi colocado uma vinheta no telão do Maracanã, dos telões do Maracanã, melhor dizendo, né, que foi uma antes do jogo, tá? O jogo começava às 9, né, às 21 horas, às 8h24 apareceu a primeira aparição dessa vinheta, uma vinheta de 12 segundos, mais ou menos, né, que mostra lá o Vasco de 1-0, e também no intervalo do jogo apareceu a vinheta. O som não apareceu, né, só apareceu lá os dizeres, etc. Então, isso já foi fruto dessa conversa que a gente está tendo aí com o Vasco de 1-0 em relação à diretoria. Vamos voltar aqui agora ao lado do jogo, né? Quinta-feira, o jogo do Vasco contra o Goiás foi uma mistura de sentimentos muito bons, que era, por exemplo, a torcida apoiando os 90 minutos e depois do jogo, o comprometimento do time. Infelizmente, voltamos a ter problemas da nossa zaga, que foi a questão dos 2 gols basicamente sofridos do Vasco e Goiás, foi novamente problemas que têm nos tirado pontos durante um bom tempo aí do nosso campeonato. A nossa zaga, que infelizmente estava com 2 zagueiros que não estavam com ritmo de jogos, né? Pelo menos, né, o Renato Silva e o Luan, e em 2 falhas individuais ali, né? Numa de cobertura, que foi lançada uma bola nas costas do primeiro gol, nas costas do Fagner, na verdade, que o gordinho lá do Walter conseguiu dominar a bola, girou a bola, ficou livre, o suficiente para ele parar, pensar, olhar, ver, escolher a opção e fez o lançamento perfeito lá nas costas do Fagner, e o Hugo emendou de primeiro e fez o gol deles lá, o 2-1, né? E o segundo gol, uma jogada de lateral, em que novamente o Wagner, Walter, ele consegue dominar a bola, porque aquele corpo dele, ele leva o tranco do zagueiro, mas ele consegue aguentar o tranco, domina a bola e consegue passar para dentro da área novamente para alguém chegar batendo e chegar fazendo o segundo gol, numa bola que o rapaz que chutou, não lembro o nome agora dele, foi tentar fazer uma dividida com o Juninho. Na verdade, o Juninho, acredito eu, que ali teria que ter sido uma outra pessoa, ou o Sandro Silva, que estivesse ali para dividir essa bola. Enfim, mais uma outra bola, um outro vacilo da zaga, de posicionamento, e acabou a gente sofrendo 2 gols, que acabou eliminando o Vasco da Copa do Brasil, que que a diretoria, a imprensa falava que aparentemente não estava querendo nada com a Copa do Brasil, mas a gente viu no semblante dos jogadores e principalmente da torcida que aquela vaga ali era possível, o time lutou bastante, mas uma limitação que tem acompanhado o time durante todo esse Campeonato Brasileiro se refletiu nessa partida. No jogo contra a Macaca, a gente foi novamente ineficiente. Faltou maturidade, faltou experiência, faltou equilíbrio. Nós com 10 homens, com um homem a menos, eles com o adversário com um homem a menos, conseguiu virar o jogo. O Vasco teve, antes do gol deles de empate, teve 2 oportunidades claras de gol, não conseguiu matar o jogo, e aí tomou um 1-1, e aí o segundo gol foi mais um gol que nossos goleiros tomaram aí durante esse campeonato todo, que se tornou uma marca desse campeonato, as falhas consecutivas que os goleiros vascaínos têm tido. A gente fica nessa certeza que se colocar os 3 juntos, é capaz dos 3 se bananarem e entrar a bola ainda assim mesmo, botar os 3 juntos lá debaixo da trave. Acho que o Vasco vai, um vai tentar pegar a bola, vai bater no outro e vai entrar, entendeu? Eu não sei o que fazer, mas infelizmente por aí que está acontecendo. Nós infelizmente estamos com uma safra de goleiros que é muito ruim. Culpado disso, eu posso, sem sombra de dúvidas, eu vou trazer uma
vou copiar aqui uma palavra que quem falou isso, que eu li essa semana, foi o comentarista da Sport TV, o vascaíno, me deu um nome branco agora. Lédio Carmona. Lédio Carmona, isso. Lédio Carmona chegou e falou o seguinte, olha, o culpado disso aí são duas pessoas, né? O Ricardo Gomes, que é o nosso diretor de futebol atual, e o antigo René Simões, que foi que montou esse time. Simples. Ele foi de água ferida. Então, a diretoria, todo mundo, poderia ter um parte de culpa, mas o time que foi montado por essas duas pessoas, praticamente. O René Simões, que basicamente montou esse time que está aí, e o Ricardo Gomes, que, entre aspas, né, assumiu logo em seguida, não fez nada e manteve o que estava e trouxe Francismar e trouxe mais um ou outro aí para juntar no que temos hoje. Infelizmente é isso. Nós teremos que conviver com esse time, pelo menos até o final desse campeonato, e vamos ter que, na verdade, ter um apoio massivo da torcida para ver se, com o apoio da torcida, a gente encampe o espírito de quinta-feira. Se de repente nós tivermos esse mesmo espírito de quinta-feira contra o Curitiba, depois contra o Santos, são 2 jogos que, se ganharmos os 2 jogos seguidos, né? Se nós ganharmos esses 2 jogos, 6 pontos, vai dar um pequeno respirador no time, entendeu? O time vai se sentir um pouco menos incapaz, né? Um pouco mais próximo de sair da zona de rebaixamento, entendeu? E aí, a partir daí, vai ser uma decisão a cada jogo. A gente vai ter jogos duríssimos fora, contra o Corinthians, se não me engano. Depois vai ter um outro jogo contra o Cruzeiro em casa. Depois vai ter um jogo contra o Grêmio fora. Aí pega uma moleza depois, que é o Náutico aqui em casa, que é o 3 pontos que tem que ser garantidos. E depois vai lá contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano é o último jogo, o Atlético Paranaense, fora, que talvez seja a decisão para nossa saída ou não. Bom, é isso. Tá? É basicamente isso que eu queria falar, e a gente, na verdade, vai precisar cada vez mais do apoio do torcedor, lotando e apoiando nos 90 minutos, tentando trazer a mesma energia do jogo de quinta-feira contra o Goiás para todos os jogos a partir de agora. Saudações vascaínas. Abraço fraterno para todos. Valeu, Guilherme. Só fazendo um último adendo a esse jogo de quinta-feira, eu tive a oportunidade de participar como convidado do Somos Vasco Esportivo, programa lá do nosso amigo Michel Esmarrito, e a pergunta que ele me fazia na época lá, eu até comentei aqui, que era se o Vasco deveria poupar os jogadores, e eu comentei aqui em tom de brincadeira que o time do Vasco que está em campo, esse time que está jogando aí, esse elenco, devia poupar a torcida, né? E na quinta-feira, a minha sensibilidade dizia que a gente ia fazer uma grande partida, como acabou fazendo. Eu vi o jogo inteiro, vi na hora, né? E depois fiz questão de ver com mais calma o tape do jogo, e eu não entendi. Até agora eu estou sem entender o que é que passou na cabeça do Dorival Júnior de ver a atuação que aquele time teve e treinar o time com 3 zagueiros durante a semana quase inteira e escalar um time completamente diferente contra a Ponte no domingo. Eu vi o jogo inteiro contra a Ponte. Ele estava cavando a saída. Ele estava cavando a saída dele. A única tese que eu acho possível é essa, porque sinceramente não dá para entender como é que o time consegue uma atuação como aquela e o técnico treina o time de uma maneira durante toda a semana e no dia do confronto ele muda tudo que ele treinou e não escala nem uma coisa nem a outra. Nem um time que ele testou em campo, nem o time que ele testou no treinamento, e escala uma terceira opção dentro de um jogo em que todo mundo que estava assistindo, eu não sei se todos vocês da mesa tiveram a mesma impressão, mas quando virou do primeiro para o segundo tempo, que o time começou a jogar, eu tinha certeza absoluta que estava na cara que todas as coisas que aconteceram iriam acontecer. A expulsão do Ney, o gol de empate, a
a falha do Alessandro. Estava evidente que se continuassem a deixar o chute de fora da área, uma hora ia entrar uma bola ali. Enfim, foi uma coisa tão evidente que todo mundo ficou, eu pelo menos todos os vascaínos que eu tive acesso, de domingo até segunda-feira, tiveram essa impressão. E eu lamento muito que a coisa tenha chegado no nível que chegou. A gente está a 7 rodadas. E aí a gente tem que fazer uma análise que é o seguinte: uma coisa é você olhar e analisar a tabela, e outra coisa é você ver o rendimento do time em campo. O rendimento do time em campo hoje, infelizmente, não garante muita coisa para a gente. O Guilherme falou aí sobre o Náutico em casa. O Náutico em casa é uma barbada, mas o Vitória em casa devia ser uma barbada para o Vasco. O Criciúma devia ser uma barbada, pelo menos um empate fora de casa deveria ser. A Ponte estava atrás do Vasco, quase 6 pontos atrás do Vasco, umas 2 ou 3 rodadas, e hoje superou a gente em número de pontos, enfim, lá no critério de desempate. Hoje o Dorival foi, na verdade ontem, né, foi demitido, e hoje a diretoria contratou, foi efetivada a contratação do Adilson Batista. Eu não tenho muita expectativa em relação a técnicos, eu acho que não é esse problema. Eu acho que é preciso... eu vi até em alguns... No próprio fórum alguém colocou uma coisa lá que eu achei muito engraçado, que é o seguinte. Falou o seguinte: a essa altura do campeonato, vamos fazer o seguinte. 2 dias antes do jogo, a diretoria abre uma enquete no site oficial, a torcida escala do 1 ao 11, bota em campo lá um cara só para assinar a súmula e está fechado. É o que eu concordo em gênero, número e grau. Tem que instalar o dívida zero também na escalação do time. Se a torcida fizer isso, eu acho que a gente tem até mais condição de sair dessa do que depender de técnicos. Mas enfim, vamos partir para dentro, só nos resta agora torcer e esperar que manifestações da torcida... Um outro detalhe que eu queria comentar, até estou excedendo aquilo que foi combinado, mas eu acho que vale a pena ressaltar o show que a torcida do Vasco deu em campo na quinta-feira. Eu estava assistindo pela televisão e foi um negócio sensacional. O Vasco colocou quase 37 mil pessoas, quase 40 mil pessoas, né, dentro do Maracanã. O jogo de uma torcida só. O Flamengo e o Botafogo, um clássico, né, quer dizer, os caras conseguiram colocar 59 mil com 2 torcidas. Então foi realmente uma demonstração de força da torcida. Isso que o Guilherme vem falando aqui há algum tempo, e eu reforço. Se o time der um pouquinho só, não precisa ser muita coisa não, um pouquinho só de vontade, de demonstrar a raça e tal, a torcida vai carregar esse time no colo. Eu espero que isso aconteça a partir de agora, principalmente desses 2 jogos, próximos jogos que a gente atua em casa, né, lá em Macaé, e depois eu não sei se o jogo contra o Santos já vai ser em São Januário. A gente não tem informação ainda sobre isso, mas eu espero que isso aconteça nesses próximos 2 jogos e a gente consiga dar essa arrancada aí. Fala aí. Vai ser o Santos e Maracanã, já está confirmado. Pronto, beleza. Vamos colocar mais 40, mais 50 mil. Vamos colocar a nossa faixa lá também. Enfim, é tudo nosso. Vamos partir agora para o final do programa. Na semana passada eu tinha combinado com vocês aqui da gente falar sobre... Eu comentei rapidamente aqui sobre o Michel Smarrito, e lá no programa dele, no Somos Vasco Esportivo, ele fez uma citação que é o seguinte: ele parabenizou o Dívida Zero, eu como convidado, né, me parabenizou, lembrando que, na opinião dele, o Dívida Zero é a segunda maior campanha da história do Vasco, e a primeira campanha foi a histórica construção do estádio de São Januário. Na semana passada a gente ia trazer esse tema para cá, dentro do VDZ na História, com o nosso amigo Jorge Luiz. Infelizmente a gente teve também problemas na semana passada e hoje o Jorge vai encerrar o programa de hoje, basicamente, antes da gente dar a cada um aqui o nosso boa noite. O Jorge vai contar como foi construído um pouquinho da história de curiosidades envolvendo a construção do estádio de São Januário. Como construímos São Januário? Vai lá, Jorge, conta essa história aí pra gente, é uma história, um traço riquíssimo aí da nossa história.
Vai lá. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez a todos. Estão me ouvindo, né? Sobre a história de São Januário, temos, como vascaínos que todos nós somos, nós sabemos que a história de São Januário ela não começou em 26, quando foi lançada a pedra fundamental da construção de São Januário. Ela começou exatamente em 23, quando operários e negros, trabalhadores humildes, subjugaram considerados times grandes do Rio de Janeiro, né? Da capital federal da época. Aquele que passou a se chamar Camisas Negras devido ao uniforme todo negro que o Vasco herdou com a fusão com o Departamento de Futebol do Lusitânia Futebol Clube, fez história que até hoje nunca foi igualada, né? Que é a história de um clube pequeno, nascido no subúrbio, qualquer estrutura, sem qualquer recursos, ele trouxe para o clube, para a série, o maior campeonato carioca daquela época, o título de campeão carioca de 1923. Essa conquista levou todos os demais clubes grandes do Rio de Janeiro, e aí citamos Flamengo, Fluminense, Botafogo. Na época o América era um clube grande, hoje está um pouco esquecido, mas na época era considerado um dos maiores clubes do estado do Rio de Janeiro. E esses clubes abriram os olhos para ser aquele período, mas que estava fazendo história no campeonato carioca do Bom, caiu o áudio do Jorge Luiz. A gente está com problemas, o pessoal não quer, o pessoal do Google não quer que a gente conte essa história da construção do estádio de São Januário, não. Tem alguma conspiração aí nessa história. O Jorge caiu, o áudio do Jorge não está conseguindo estabelecer contato. Tá me ouvindo, Jorge, aí? Consegue me ouvir? Não, tá totalmente travado. Então eu vou proceder aqui com os nossos boa noite finais aqui do programa. Eu queria apenas colocar um último detalhe aqui, que o Guilherme falou sobre o vídeo que passou lá no telão do Maracanã. O vídeo, se eu não me engano, foi montado pelo Aranda, né? O Jorge e o Aranda fizeram. O Aranda, nosso amigo Aranda, foi o autor do vídeo que rodou lá no Maracanã na última quinta-feira. Se ele estiver assistindo aí, agradecer a presteza dele, porque essa informação de que o vídeo iria rodar, que poderia rodar um vídeo no Maracanã na quinta-feira, a gente só teve, se eu não me engano, no final da terça-feira. Já da terça para quarta-feira foi que a gente teve essa informação, e o vídeo foi feito em tempo recorde, a tempo de passar lá no Maracanã. Agradecer aqui a colaboração do Aranda na realização desse vídeo, para a gente ter passado a tempo lá no Maracanã na quinta-feira. O Jorge está aqui de volta. Eu vou fazer a última tentativa para o Jorge tentar contar essa história aí, porque está difícil para a gente. Vamos lá, Jorge? Vamos tentar
contar essa danada dessa história da construção do estádio de São Januário. Foi difícil naquela época e está sendo difícil contar a história hoje, né? Vai lá. Então, gente, a gente tem passado por alguns problemas técnicos. Eu vou tentar resumir aqui para ver se a gente consegue chegar a um consenso aqui. Então, a história são... Tá mais difícil do que construir o estádio. Tá difícil. Tá difícil ouvir essa história. Então, eu vou seguir aqui com o nosso boa noite. Eu vou, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do nosso amigo Edward Linkman, que participou hoje fazendo uma verdadeira sabatina aqui com o pessoal do Dívida Zero no dia de hoje. Agradecer a tua presença, Edward, e deixar aqui aberto o espaço. Já na semana que vem você já está confirmado para vir aqui na semana que vem para a gente terminar esse papo, as outras perguntas que deixaram de ser realizadas por causa dessas nossas dificuldades aqui em operar o Hangout. Mas valeu mesmo pela participação. Eu, em nome de toda a campanha, de todos os torcedores, queria enaltecer principalmente o Net Vasco, que, se eu não me engano, foi nessa semana ou foi na semana passada, completou 13 ou foi 14 anos já de existência. Acho que foi 13, né? Não sei. Agradecer o Net Vasco, eu como vascaíno, todos os dias, virou até uma marca minha, em todos os lugares onde eu trabalhei, todo mundo dizia, pô, toda vez que eu passo na frente da tela desse cara, tá lá o cara entrando nesse Net Vasco, que danada é isso? Eu disse, meu irmão, se você não compreende as coisas do Vasco, só quem compreende são os vascaínos. Do mesmo jeito que o técnico lá da Fazenda olhou e disse, pô, os caras estão pagando aqui de 20, de 30, de 40, coisas que só a torcida do Vasco pode explicar. Então, valeu pela participação no programa de hoje. Queria agradecer demais, em nome de todo mundo que compõe a mesa, em nome de toda a torcida do Vasco. O espaço do Net Vasco e do Fórum Net Vasco são essenciais e eu arrisco a dizer, como no início, de que a campanha não existiria se esse espaço não tivesse lá à nossa disposição. Valeu aí, boa noite. Dá aí teu boa noite para o pessoal que está assistindo. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guilherme, Lucas, o Rodrigo, o Thiago, o Jorge. Eu quero agradecer a oportunidade aí que vocês me deram de estar aqui representando o Fórum Net Vasco, né? E a mensagem que eu dou para todo vascaíno a respeito do nosso clube é o seguinte: temos 7 jogos, precisamos vencer 5. Eu acredito. Valeu, Ed. Valeu mesmo. Obrigadão pela presença. Guilherme, dá aí o teu boa noite final. Alguma mensagem aí que a gente precisa, alguma palavra de esperança, de fé, de carinho, a gente está precisando. Diz aí, boa noite. Boa noite. Eu, mais uma vez, volto a acreditar na força da torcida vascaína. Esse campeonato em particular, nós temos 7 decisões e precisamos dessas 7 decisões, como o Eduardo falou aí, são 5 vitórias nessas 7 decisões para nós sermos campeões. Esse campeonato nosso não é campeonato de primeiro lugar, é campeonato de permanecer na Série A. E eu acredito também que nós precisamos e nós vamos conseguir essas 5 vitórias, ok? Saudações vascaínas, abraços fraternos a todos e vamos continuar na luta. Contra tudo e contra todos. Beleza, Guilherme, valeu. Para dar o boa noite final, eu vou chamar agora o Rodrigo. Rodrigo, valeu aí, primeira participação, uma participação num dia para lá de conturbado, porque é queda no início do programa, queda no meio, queda no final, mas eu imagino que nos momentos em que você participou, as pessoas que tiveram ou tinham alguma dúvida puderam, enfim, sanar algumas dessas dúvidas. Valeu mesmo pela participação, daí o teu boa noite. Obrigado, Luiz.
Obrigado a todo mundo pela oportunidade. Apesar dos problemas técnicos, eu acho que deu para a gente sanar a dúvida aí bastante de muita gente que acompanha a nossa campanha. Espero poder participar outras vezes junto com vocês desse programa. Queria agradecer a todo mundo que participa da campanha e que está nessa luta com a gente. E vamos torcer. E enquanto esse campeonato não acabar, a gente tem esperança e a gente vai lutar até o fim. O time dentro de campo e a gente fora dele, vamos empurrar esse time, porque é o time que a gente tem e vamos fazer de tudo para ele permanecer aí na Série A. Boa noite para todo mundo, grande abraço, e saudações vascaínas e abraço fraterno a todos. Valeu, Rodrigo. Thiago, dá aí o teu boa noite e, enfim, algum outro recado, alguma outra informação que você possa dar aí nessa última participação de hoje. Não, só dizer que eu provavelmente panfletarei no sábado, e isso é certeza de que pelo menos o Vasco não perderá. Boa noite a todos. Saudações vascaínas. Para manter a escrita do Thiago. Quando o Thiago panfleta, o Vasco não perde. Antes de terminar, eu não ia fazer isso não, mas eu vou falar. Eu vou fazer. Que é o nosso amigo Lucas, que participou caladinho aqui durante todo o programa. Você que está assistindo não tem ideia do que acontece, porque é o seguinte, tem problema técnico, cai câmera, cai áudio, cai tudo, mas o chat, meu amigo, não para. Enquanto a gente está aqui conversando, o chat aqui não para. O nosso amigo Edward fez um comentário aqui, pede para o Luquinhas falar menos, está tirando a oportunidade dos outros. Então, só por conta disso, eu vou pedir para o nosso amigo Lucas dar a mensagem final dele do programa e a gente dar o nosso boa noite final e poder encerrar o programa de hoje. Fala, Luquinhas. Bom, hoje o programa foi muito bom, participei muito pouco, mas o programa estava muito dinâmico, não tinha como não queria fazer nenhuma interferência ali no caso, mas hoje eu queria dar um abraço especial não só para vocês aqui que estão presentes, porque esse realmente foi, para mim, foi o melhor programa, é todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou, a gente teve um aumento de público aí, isso é muito bom, não importa quantos forem, mas contanto que eles assistam, eu fico agradecido que isso aconteça, e eu queria agradecer hoje, aproveitar que a primeira vez que eu converso, sim, de forma virtual, com voz mesmo, com o nosso caro amigo Edward, queria agradecer, porque esse ano eu tive o prazer de compor a moderação do Fórum Net Vasco, mandar um abraço para o Hudson, para o Vinícius, para o Matheus, e para o Robson, para o Edward aqui, Luana, tem tanta gente lá, e tem um pessoal que eu não posso dizer o nome, porque né, tem aquela história do nick, né, a gente nunca sabe se pode dizer quem, né, nós temos um amigo no Dívida Zero que tem um determinado nick que a gente também não pode falar, a Verônica, e tem tanta gente, Lourenço. Queria agradecer a todos eles por essa oportunidade, que o Fórum Net Vasco é um espaço que eu considero como a segunda casa, por mais que às vezes, por causa da situação do Vasco, fica às vezes meio ruim de você assistir jogo, de você acompanhar, porque realmente machuca assim, quem ama o seu clube, mas eu nunca deixo não tem um dia que eu não entro no Fórum Net Vasco, é realmente um lugar que me agrada muito, entendeu? E eu queria agradecer a todos vocês por esse programa, finalizar, né, com essa parte. Eu acho que eu falei demais durante o programa todo, né? Então, beijo pra minha mãe também, que estava assistindo aí, eles estão me sacaneando aqui no chat, né? Minha mãe estava assistindo também, ela assiste todos os Dívida Zero aqui. Um abraço para vocês, até a próxima terça-feira. Espero que o Edward esteja lá também. E é isso aí. Valeu, Lucas. Com esse depoimento emocionado do Lucas, chega ao final o VDZ número 5 de hoje. Só resgatando, no programa de hoje a gente teve a sabatina com o pessoal do Fórum Net Vasco, feito pelo nosso amigo Eduardo Linkman. A gente falou também rapidamente sobre a situação do Vasco, a situação do Vasco dentro do campo no VDZ esportivo. O VDZ na história a gente, de novo, não teve condição de fazer por conta de questão técnica. Fizemos um pouquinho, um apanhado geral com as perguntas feitas pelo Linkman na parte de contato da campanha com o clube, como é que está se operando esse contato, e a gente vai tentar, a partir na próxima semana, a gente vai tentar
reaver o que a gente não conseguiu passar no programa de hoje, mas eu queria agradecer a audiência de quem assistiu, conseguiu assistir no ao vivo, e quem está assistindo agora no gravado. Valeu, continue encaminhando suas questões, suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre a campanha, a gente tem diversos canais. No Fórum Net Vasco tem lá o tópico do Vasco Dívida Zero. A gente tem um site, vascodividazero.com.br. Você tem o Facebook também, facebook.com/Vasco Dívida Zero. O Twitter também da campanha. Enfim, são diversos. Tem o e-mail também, contato@vascodividazero.com.br. Você tem diversos canais para a gente, enfim, trocar ideia e conversar sobre essa campanha. Você, vascaíno, que assistiu o programa de hoje, se interessou, procura ter mais informações nesses canais que eu falei e, sobretudo, conta para outro vascaíno, chama ele de canto, conta sobre a campanha, vamos alastrar essa ideia por todos os vascaínos espalhados pelo Brasil. É uma ideia e é um instrumento super inteligente que a gente fez, e essa campanha é uma campanha da torcida do Vasco. Saudações vascaínas, até a semana que vem. Boa noite a todo mundo. Valeu. Então,